Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, aconteceu uma coisa. Como é que vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? A vida tá boa? A minha tá tudo tranquilo. Veja, no vídeo de hoje a gente vai responder tuiteiro safado, certo? Tuiteiro safado, tuiteiro desempregado, tuiteiro que não tem mais o que fazer. A gente vai responder hoje tuiteiro safado. Por que a gente vai responder tuiteiro safado? Porque temos uma política aqui nesse canal. A gente vai responder todo mundo, certo? Que não tem essa conversa. Tem outros canais aí, por exemplo, o Ian não responde ninguém. Aliás, eu acho que faz muito certo, porque ele tem um público muito grande, senão ele dá público pra gente idiota e etc, etc. Eu respondo todo mundo. É a política que eu faço no meu canal, assim como eu estruturo o meu canal. Respeito desempregada, tá certo, respeito desempregado. Mas veja, é importante a gente fazer essa discussão nesses termos e ser bem ofensivo, apesar de demonstrar uma certa calma, certo? Uma certa calma. Uma calma com o fenômeno do Twitter, certo? O Twitter não é um lugar sério, não é um lugar sério. Se você leva o Twitter a sério, tem algum problema, você não foi criado por parentes sólidos, né? Provavelmente você não teve pai, né? Alguma coisa assim. Você levar o Twitter a sério é realmente uma piada muito de mau gosto. Mas só que tem uma questão que é importante, que me irrita, né? Que me irrita, que é o seguinte, que as pessoas às vezes acompanham o Twitter e percebe que, por exemplo, alguma galera só vai conhecer meu canal pelo Twitter idiota que tá divulgando o que eu tô fazendo, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer pro Twitter idiota, obrigado pelos likes aí e as coisas todas e as pessoas que vêm assistir a partir do seu Twitter de imbecil, não é isso? Primeira coisa é agradecer ao imbecil. Segunda coisa importante a se dizer a respeito disso é propriamente do tema, certo? Agora a gente vai falar propriamente do tema. Falando propriamente do tema, o que eu quero dizer para vocês? Propriamente no tema da metafísica, o termo metafísica aparecendo na bibliografia de Engels, ele sempre vai gerar um duplo problema. Um problema que, quando a gente for expor esse tema, o pessoal vai dizer que a gente não entendeu direito, que a gente não leu direito. O segundo problema é aquele mesmo problema do Enzo do TikTok, que a gente já conversou com ele, foi uma conversa super de boa com ele, etc, etc, que é o seguinte, às vezes o pessoal não entende que os termos são adaptáveis a partir dos autores que o usam. E o Engels usa a palavra metafísica de uma maneira muito peculiar, muito fora do comum e do corriqueiro. Sobretudo a partir da filosofia contemporânea, a atualzinha de hoje em dia. Metafísica, na bibliografia de hoje em dia, significa um negócio muito especificíssimo, que bebe em alguma medida daquele texto que está escrito lá na Antiguidade, que se chama Metafísica de Aristóteles, mas quando Aristóteles estava escrevendo sobre aqueles temas, não era exatamente nas mesmas coisas que pensa o filósofo contemporâneo quando ele vai falar de metafísica. Não é exatamente a mesma coisa, não é precisamente a mesma coisa, certo? E aí, quando você está falando de Engels, já é uma terceira coisa, não é nem o que Aristóteles estava falando, nem muito menos o que o filósofo contemporâneo está falando. E aí isso gera uma confusão, porque como a mesma palavra está significando coisas diferentes em bibliografias diferentes, a pessoa que não tem domínio, por exemplo, de filosofia da linguagem, ela vai dizer o quê? Essa pessoa não entendeu o que é metafísica. Não, não é assim que funciona. Você tem que ir no texto do cara e retirar o significado da palavra do texto dele, o que ele está significando pela palavra. Isso é elementar, certo? Qualquer estudante de história da filosofia mediano entende isso que eu estou falando, certo? Entende isso que eu estou falando. A noção de ideia em Platão não é a mesma noção que você usa de ideia na linguagem comum, quando você está falando de ideia. Isso é elementar, certo? Isso é elementar. Isso é o básico do básico do básico. A palavra ontologia, ela tem múltiplos significados também, a depender do autor. Então você tem que tomar cuidado quando você vai interpretar autores específicos. E tem uma tradição de gente que trata o Engels como idiota porque ele usa o termo de maneira diferente. Aí fala assim, não entendeu o que significa da metafísica. Bom, isso não é sério, certo? Isso não é sério. Então tem dois elementos aqui, uma possível acusação, certo? Uma possível acusação de que eu não sei ler, essa seria uma possível acusação. A segunda acusação é, você sabe ler, mas quando você avaliza o Engels que fala besteira, você também está falando besteira. Essa seria uma possível segunda acusação. Eu não sei exatamente o que estão acusando no Twitter, porque eu não uso Twitter, mas algumas pessoas me trouxeram algumas coisas e, por exemplo, alguns desses twitteiros estão xingando Engels.
Então é uma abordagem diferente. Você fazer assim, ó, eu não sei ler, eu não entendi o que está escrito no texto, isso é uma primeira abordagem, ou eu entendi e estou avalizando uma coisa que está errada. É uma segunda abordagem. A minha defesa para uma abordagem é uma coisa, a minha defesa para a segunda abordagem é uma outra coisa, entenderam? Então veja, a primeira coisa que eu tenho que eliminar é a noção de que eu estaria lendo errado, certo? A possibilidade de eu estar lendo errado, certo? Se eu estivesse lendo errado. Então veja, eu tenho texto aqui, eu tenho vídeo nesse canal lendo o texto, quer ver? Peraí. Engels Feuerler, certo? Primeira coisa que eu tenho que eliminar é, Pedro leu errado? Não, Pedro não leu errado. Aí o Pedro tem que demonstrar que ele não leu errado. Então uma coisa que começou, e aí aliás, veja, por que a coisa do Twitter irrita? Porque o camarada, ou a pessoa qualquer que vai te fazer uma crítica, ela poderia vir até você e fazer a crítica. E falar assim, olha só, cara, quando você está dizendo assim, eu acho que não é exatamente isso que você quer dizer, que está escrito no texto, etc, etc. Podia ser uma abordagem assim, a pessoa te convidar. A primeira vez que eu vi esse comentário, que apareceu hoje, 6 da manhã me mandaram mensagem mostrando assim, olha, estão falando de você no Twitter. Primeira coisa que eu pensei quando eu recebi essa mensagem foi que exatamente eu estivesse recebendo a acusação de não estar lendo direito. E a acusação vinha acoplada com a ideia de que o que eu estou fazendo é ianzismo cultural, porque o Ian, às vezes, também cometeria erros boçais ou simplificaria demais a linguagem para falar coisas, ou cometeria simples erros. O que, veja, eu não preciso me defender disso. Se eu tivesse, e não é o caso, mas se eu tivesse cometido um erro de leitura, certo? Se eu tivesse cometido um erro de leitura, qual o problema? Ah, agora eu faço parte do movimento cultural do mal que está pervertendo a juventude porque eu cometi um erro. Então o Twitter irrita por causa disso. Ainda que eu tivesse cometido um erro, e não é o caso, e eu vou defender isso com muita clareza, não é o caso, simplesmente não é o caso, é o idiota que é um idiota que não sabe de merda nenhuma, mas ainda que eu tivesse cometido um erro, qual é o problema de cometer um erro? Vai me crucificar por causa disso? Vai crucificar qualquer pessoa que comete um erro na internet, mesmo que seja um erro crasso, mesmo que seja um erro besta. Qual o problema? Certo? Qual o problema de cometer um erro? Entenderam? Essa é a primeira coisa que o Twitter, o X, o X, essa desgraça, é uma coisa que não faz bem para ninguém. Porque lá é a onda da esculhambação. Teve um caso recente, certo? Vou comentar um caso recente, que um amigo nosso que tá por aqui, que é o... Esqueci o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele. Ele tá tão próximo de mim, eu esqueço o nome dele o tempo todo. Ele foi discutir no canal sobre de ateísmo e não sei o que, ele foi falar da ideia de animal. Não sei se vocês viram isso. Ele foi falar da ideia de... Marcos foi conversar e foi falar sobre a ideia de animal e que era possível em algum outro planeta ter animais. Aí ele estava discutindo com o cara lá, aquele cara que como é que é o nome dele? Biólogo Henrique, que ele usa um negócio do game como é que é? Do God of War. Completamente patético, né? Usa o negócio do God of War. Completamente patético. E aí ele estava comentando uma coisa que biologicamente é do Kratos, né? Que obviamente, assim, tá certo, né? Obviamente tá certo. Que é quando você diz assim, a palavra animal, né, dentro da biologia, distingue especificamente esses seres que surgiram aqui. Então, mesmo que surgissem seres parecidos em outro lugar, não conviria você chamar de animal, e aí por isso você não falaria de animal. E aí o Marcos estava tentando insistir de uma maneira toda delicada, toda bonitinha, toda certinha. Ele estava tentando dizer assim, não, mas veja bem, e se surgisse uma coisa que é muito parecida com as mesmas características, qual seria o problema de chamar de animal? E aí o biólogo Henrique batia o pé e ele falava, você estaria biologicamente errado. E veja, quando você está entrando nessa discussão de linguagem, assim, nesses termos, você está entrando num problema muito... Tipo assim, o biólogo, o Henrique, ele tem razão. Né, porque o processo de formação seria diferente, as características formativas seriam diferentes, então aquele bicho que se formaria lá, ainda que fosse muito parecido com a categoria que a gente usa para classificar animais, não seria exatamente animal, porque o animal é um processo histórico específico da Terra, com características específicas, etc. A discussão era essa, entendeu? Só que a discussão vira uma intransigência absoluta, e aí daqui a pouco o cara começa a chamar o nosso amigo de idiota e de negador científico, por causa que ele tá batendo o pé da possibilidade de você chamar de animal aquele bicho que surge lá e tá. Entendeu? O que acontece? O que me irrita nessa discussão é que eu não simplifiquei o texto de Engels, e o texto de Engels não é simples. Eu nem simplifiquei o texto de Engels, e o texto de Engels não é simples. São duas afirmações falsas. Eu nem simplifiquei e nem o texto de Engels é simples. É mentira nas duas. É mentira nas duas, certo? É mentira nas duas.
O que acontece? Em Engels, especificamente, ele usa o termo metafísica para dizer o seguinte: na ciência moderna, quando ela começa a se estruturar, ela tem uma forma de pensar metafísica. Ele não está falando de metafísica de Aristóteles, ele não está falando retroativamente de metafísica de Platão, ele está dizendo na ciência moderna. Ele, ao contrário, ele vai dizer que o pensamento de Aristóteles é um típico pensamento antigo, dialético, em oposição à metafísica. Então ele cria uma distinção dupla. O que ele está dizendo? É porque quando você vai para a estruturação da metafísica antiga, né, que você está buscando propriedades que de certa forma são eternas, na filosofia que se atribui a Platão, quando você vai falar de Platão como metafísico, que é uma coisa discutível, que pode ser tratado como anacrônico, isso aí, mas se você diz assim, não, em Platão, ruim, eu vou começar a me irritar. Mas veja, eu não vou me irritar, eu vou conseguir não me irritar. Tem um bicho ali dizendo, o Rodrigo disse, o Engels é ruim. Bom, você acha o que você quiser, né? Não sou seu pai, não sou sua mãe. Por que esse tipo de comentário do tipo do Rodrigo irrita? É porque eu tô aqui há 11 minutos dizendo o seguinte, olha, o pensamento é um pouco mais complexo do que parece. Eu vou gastar aqui uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, explicando por que o pensamento é um pouco mais complexo do que parece. O pessoal, às vezes, tenta criar caricaturas. Eu não estou dizendo que o pensamento é perfeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o senso comum tem a visão de que aquilo é mais simples do que parece. Então eu vou gastar aqui uns 40 minutos tentando mostrar por que não é tão simples. E aí eu tô me propondo a fazer isso, aí vem o cara na piada na internet, isso aí que você vai defender é uma bosta. Aí você fica, puta, mano, que raiva. Se eu nem comecei a falar ainda, você já tá de piada, você já tá me tirando. Entende? O biólogo Henrique tatuou? É tatuado aquilo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas veja, caramba. Que coisa. Mas veja só. Eu perdi tudo agora. Veja, mas presta atenção. Presta atenção. Então, quando o biólogo tem aquele tipo de comportamento com o Marcos, é um pouco irritante. Porque, embora ele tenha razão na afirmação que ele está falando, que ele quer defender, tem fundamento, ele começa a tirar a pessoa e começa a irritar a pessoa do ponto de vista da conversa ali de dois seres humanos adultos, e começa a tirar o fato de que realmente aquilo que você está falando tem embasamento, tem motivo para ser, e se a pessoa não está querendo entender, você chama logo ela de burra, já fecha o canal de comunicação e já diz que ele entende isso. Isso do ponto de vista comunicacional é ruim. O que aconteceu? Tem um canal dessa galera que segue o Henrique, que segue uma outra galera, que fez um videozinho com musiquinha do Chaves e tirando onda e fazendo shitpost para tentar humilhar o Marcos. Por causa disso, apresentá-lo como um bocozão e tal. Isso é. Vocês entendem que isso é problemático, né? Vocês entendem que isso é problemático. Ainda que o Marcos não tivesse razão naquilo que ele estava querendo defender, vocês entendem que isso está manchando a imagem do cara para tratar o cara como uma pessoa que não deve ser escutada, não é isso? Qualquer coisa que a pessoa falar, a pessoa não deve ser escutada, porque ela é um completo. Tá fora da possibilidade de debater acerca de qualquer coisa. Não entenderam, né? Entenderam isso? Vocês entendem que isso é péssimo. Eu não tô dizendo que o Marcos teve o melhor comportamento possível naquela conversa. Não teve. Mas isso beira a difamação. Isso beira a difamação, fica quase pertinho do processo.